Você já ouviu falar de infarto com supra, sem supra? A quarta definição da American Heart Association sobre isquemia traz para a gente um supra de ST em duas derivações contíguas acima de 1 milímetro, sendo que no caso de V2 e V3 vai ser acima de 2,5 em homens com menos de 40 anos e 2 em homens acima de 40 anos. Também traz um infra de ST típico em duas derivações maior do que meio milímetro, ondas T negativas maior do que 1 milímetro, novo BRE ou BRD, e surgimento de ondas Q patológicas. E além disso tudo, ela traz uma consideração importante, que é registrar o V7 e V8 do eletro quando você tiver um eletro normal, mas uma clínica muito sugestiva de isquemia com uma elevação isolada do AVR. Apesar dessa definição manter essa importância do eletro no diagnóstico, ela passou a destacar o papel da troponina, trazendo os seguintes conceitos. A elevação crônica da troponina é definida como ausência de subida ou queda com variação menor que 20%. Isso já exclui o diagnóstico de infarto. Se não faz curva, não é infarto. Uma elevação acima do percentil 99 da troponina, associada a pelo menos uma das condições abaixo, por outro lado, vai caracterizar o infarto do miocárdio, que são os sintomas isquêmicos típicos, uma nova alteração do eletro e exame de imagem demonstrando nova perda de miocárdio com padrão de isquemia. Além disso, você pode usar a autópsia para evidenciar essa trombose coronariana em pacientes que vieram a falecer. À medida que a troponina ganha mais destaque no diagnóstico do infarto, a gente precisa rever os conceitos também com relação ao tratamento. Isso porque os estudos vêm mostrando que de 30% a 50% dos pacientes com oclusão coronariana aguda não possuem supra no eletrocardiograma. Isso mesmo, o paciente tem infarto com supra, sem supra no eletro. Aqui, na verdade, é uma brincadeira, porque você esperaria a presença de supra numa oclusão coronariana aguda, mas o ECG não vai te mostrar. O que isso significa? Que precisamos mudar o nosso paradigma de interpretação e tratamento do eletro. Você provavelmente aprendeu na faculdade uma análise do infarto baseado na presença ou ausência de supra. Esse modelo foi fundamental para a sistematização do atendimento do paciente com isquemia do miocárdio. Mas cada vez mais a gente suspeita que não seja capaz de englobar a complexidade das síndromes coronarianas agudas. Isso aconteceu lá nos anos 2000. E desde então a ciência vem provando que essa dicotomia nem sempre é positiva para o paciente. Mas calma, que eu vou te explicar. Veja essa proposta aqui inovadora para mudar o paradigma de AM com supra e sem supra, que foi proposta pelo Instituto Dante Pazzani, que ele traz agora o diagnóstico de oclusão coronariana aguda. Qual que seria o problema? Um paciente com clínica sugestiva de infarto, sem supra de ST no eletrocardiograma e com troponina positiva. Muitas vezes, ele não recebe a terapia de reperfusão adequada. As diretrizes brasileiras para IAM sem supra recomendam a estratégia invasiva urgente para paciente com dor torácica recorrente ou refratária devido à suspeita clínica de oclusão coronariana aguda. Mas isso não acontece na maioria dos locais, e muitas vezes pacientes medicados com morfina melhoram a dor, mas persistem com essa isquemia. No artigo, o Instituto Dante relata alguns estudos muito interessantes que eu vou trazer para vocês. Um estudo de 2001, com Schmidt e colaboradores, mostrou que 29% de 418 pacientes com oclusão coronariana aguda não possuíam critérios para infarto com supra. Já no ensaio clínico Paragon B, 27% dos pacientes com critérios para IAM sem supra possuíam oclusão total do vaso culpado. No estudo Triton Time 38, 26% dos pacientes com oclusões isoladas do segmento ST possuíam artéria totalmente ocluída. E Myers e colaboradores mostraram para a gente em 2021 que 28% dos pacientes com IAM sem supra possuíam oclusão coronariana aguda com CAT tardio e 45% dos pacientes com oclusão coronariana aguda não preencheram aqueles critérios para infarto com supra. Por fim, Kahn e colaboradores mostraram em uma meta-análise com 40 mil participantes que 25% dos pacientes com infarto sem supra, na verdade, tinham oclusão coronariana aguda, que a gente vai chamar de OCA. Olha que interessante. A ciência vem mostrando que existe uma porção considerável dos pacientes que não possui supra no eletro e mesmo assim possui OCA.
E já que tempo é miocárdio, a gente não pode ficar esperando os resultados da troponina, porque todo mundo sabe que na oclusão coronariana aguda, o tratamento de reperfusão imediata é fundamental para melhorar o desfecho a curto e longo prazo do seu paciente. Quais vão ser as limitações, então, da troponina? A primeira é a demora nos resultados. O tempo para coletar e processar os dados da troponina pode comprometer essa janela ideal para o tratamento. Além disso, ela tem baixa sensibilidade. A troponina ultrassensível não detecta bem os casos de OCA, deixando passar aqui até 27% de infartos com supra. Além disso, tem dificuldade na diferenciação. A troponina não consegue distinguir entre diferentes tipos de lesões do miocárdio, falar que é um infarto com ou sem supra. Não é a ideia tratar todo paciente com IAM sem supra de forma invasiva precoce, mas identificar pacientes de alto risco que podem possuir uma oclusão arterial aguda sem supra no eletro e por isso necessitarem de uma estratégia de reperfusão de emergência, que a gente chama muitas vezes de linha vermelha. Pacientes com OCA possuem oclusão total ou quase, circulação colateral limitada e risco de infarto transmural, o que pode levar ao desenvolvimento de IAM tipo 1. Esse grupo precisa de terapia de reperfusão de emergência independentemente do eletrocardiograma. Já na NOCA, são pacientes sem oclusão coronariana, mas que podem possuir outras alterações de vasos potencialmente graves. A questão é que não necessitam de uma abordagem de emergência e, por isso, podem aguardar o resultado da troponina. Mas então, como saber quando diferenciar o IAM sem supra com oclusão total ou parcial de uma coronária, usando o eletro como referência? Você vai ficar atento a outros sinais eletrocardiográficos. O primeiro é uma onda T hiperaguda. São ondas T com áreas aumentadas em relação ao QRS, uma base larga, complexidades aumentadas e tendência à simetria. São aquelas ondas T grandonas, simétricas, que vão te chamar a atenção no eletro. E olha só que interessante, as ondas T invertidas não são sinais de fases agudas do infarto. Elas indicam casos de reperfusão, isquemia crônica ou subaguda, além de casos de imagem de espelho de ondas T hiperagudas. Um outro padrão que é importante é o de Winter. Ele vai ser representado por uma depressão do segmento ST, medida no ponto J, de pelo menos 1 milímetro nas derivações V1, V2 a V6, seguido de um segmento ST ascendente e uma onda T hiperaguda alta, positiva e simétrica. Vocês estão vendo nas imagens. A gente tem também um padrão específico da oclusão da descendente anterior esquerda, que é a ausência da onda S abaixo da linha isoelétrica e a ausência de onda J na derivação V2 ou V3. Aqui eles vão recomendar o uso da fórmula de Smith com a calculadora Subtle Anterior STEMI Calculator. Nós ainda temos o padrão de Aslanger, que é associado a um IAM inferior e doença arterial coronariana polivascular. Você encontra uma elevação de ST na derivação D3 e depressão de ST em V4 a V6, mas não em V2, além de um segmento ST em V1 maior do que em V2. Outro sinal eletrocardiográfico de OCA é a elevação de AVL e V2, que são derivações contíguas se considerarmos a anatomia coronariana. Esse padrão recebe o nome de bandeira da África do Sul. E, além disso, qualquer depressão de ST em AVL também sugere OCA de forma muito forte. A gente também tem que considerar que a depressão de ST em V1, AV3 e V4 pode ser um indicador de supra nas derivações V7 a V9, correspondendo à parede lateral do coração. Você também deve ter ouvido falar que o BRE novo é a mesma coisa que a AM com supra de ST. Então aqui os critérios de Sgarbosa modificados vão servir para te auxiliar a diferenciar o crônico do agudo, mas a clínica tem que ser compatível com o evento novo. Então, na dúvida, você vai para o tratamento precoce. E a gente também sabe que um BRD novo, sem alterações do segmento ST ou onda T associadas, também é equivalente de AM com supra. Então agora você entendeu o problema do nosso paciente lá no começo. Ele chega com diagnóstico de AM sem supra, aguarda o resultado da troponina e quando vai receber o tratamento adequado já teve uma lesão miocárdica irreversível. Então como que você vai atuar aqui na prática? Todo paciente com dor torácica ou suspeita de isquemia tem que ser avaliado quanto ao potencial de OCA. A partir daí, o artigo sugere para a gente um passo a passo. Primeiro,
eletro em 10 minutos para todo mundo. Segundo, pesquisa de elevação de ST. Lembrando que de 30% a 50% dos casos de OCA não tem elevação de ST e você precisa lembrar disso. Terceiro, você vai procurar por esses outros sinais de OCA que eu falei para vocês. Elevações menores do que 1 milímetro, elevação maior ou igual a 1 milímetro em V2 a V4, usando a fórmula aqui de 4 variáveis. As ondas T hiperagudas com elevação sutil de ST ou até mesmo sem essa elevação. Sinal de Winter, padrão de Aslanger. A depressão de ST de V1 a V4, que pode ser uma elevação de V7 a V9 posterior. Uma distorção terminal do QRS. Uma elevação de ST inferior com depressão no AVL. Ou os critérios de Sgarbosa modificados para você ver o caso de um BRE, se é novo ou antigo. Em quarto lugar, ainda que esteja tudo normal, ou seja, nenhum desses sinais presentes, você vai realizar eletros seriados buscando comparar os mais antigos com os mais novos. E você não vai deixar de prescrever o tratamento antianginoso, evitando o uso de opioides, principalmente a morfina. Resumindo, a classificação de AM com e sem supra, por focar apenas na elevação do ST, ignora essa complexidade da oclusão coronariana aguda. Isso vai resultar em pacientes que têm OCA sem elevação de ST sendo deixados de lado em estudos, prejudicando o tratamento das síndromes coronarianas agudas. A gente precisa de novas abordagens que considerem a oclusão coronariana para melhorar esses resultados clínicos dos pacientes. E eu sei que isso deu uma complicada enorme na sua prática, mas você não pode deixar de ajudar os seus pacientes entendendo essa nova conduta. E fica tranquilo que toda novidade a gente traz aqui para vocês na Carry On Academy.